Como seria para você se você pudesse lidar com uma pessoa difícil de uma forma suave, de uma forma mais agradável, de uma forma que você realmente conseguisse fazer ela mudar de opinião e fazer ela começar a olhar para o seu lado do muro, fazer com que ela se posicionasse a favor daquilo que você fala para ela? Isso seria bom para você? Pois é exatamente isso que nós iremos aprender nesse vídeo. Nós iremos aprender a como lidar com essas pessoas que têm às vezes uma personalidade um pouquinho mais difícil, uma pessoa que realmente se posiciona de uma forma que a gente não gostaria tanto. E para isso nós iremos falar sobre 3 coisas: consciência, percepção e adaptação. Já aproveita antes de começar o vídeo, se inscreve aqui embaixo e me acompanha também nas minhas redes sociais, que eu estou trazendo dicas aqui todas as semanas para te ajudar nessa busca da melhora pessoal, para melhorar os seus relacionamentos interpessoais, para que você consiga cada vez mais avançar em busca da prosperidade, da riqueza e da sua paz pessoal. Partindo logo para o vídeo, o que a gente tem que falar quando a gente fala sobre consciência? Isso não tem a ver com o outro, isso tem a ver com nós mesmos. Para pensar, quantas camadas que nós temos na nossa mente, quantas experiências que nós fomos tendo ao longo da vida que nos foram fazendo da forma que a gente é hoje. Tem muitas coisas em nós que a gente nem sabe a resposta. Por exemplo, quem eu sou? Qual é o meu objetivo? O que eu realmente quero fazer da minha vida? Para a gente conseguir entender a outra pessoa e entender por que ela tem uma personalidade às vezes um pouquinho mais difícil e um pouquinho mais desagradável, nós temos que nos entender primeiro, porque às vezes não é sobre o outro, é como ele está reagindo à forma como nós nos comportamos no dia a dia. E o nosso comportamento vem dessas perguntas de quem eu sou, do que é importante para mim e para onde eu tenho a minha atenção voltada. Às vezes o que é importante para nós não é importante para o outro. Talvez a frase "trate a outra pessoa da forma que você gostaria de ser tratado" pode ter um pequeno erro. Talvez a frase poderia ser mudada por "trate a outra pessoa da forma que ela gostaria de ser tratada". Só que como nós vamos identificar o que o outro gosta se nós mesmos não sabemos? Então o primeiro pilar, que é a consciência, tem a ver com olhar para dentro. A gente conseguir se compreender para daí sim nós começarmos a olhar para as outras pessoas. E aí nós chegamos no segundo ponto, que é a percepção. Quando nós falamos sobre percepção, tem a ver com identificar o que é realmente importante para o outro, porque todos nós temos desejos inconscientes, todos nós queremos paz, todos nós queremos segurança, todos nós queremos ser amado, ser querido, ser admirado, ser respeitado, todos querem isso, mas tem algo internamente que a pessoa quer mais, que ela realmente deseja profundo. A grande sacada é conseguir identificar o que é realmente importante para essa pessoa. Se nós conseguimos ter uma percepção que para uma pessoa é mais importante ser respeitado do que ser admirado, por exemplo, nós começamos a ganhar a confiança dela. Nós começamos a dar para ela aquilo que ela realmente gostaria de receber. E quando a gente dá para alguém aquilo que ela quer, ela começa a ser uma pessoa mais aberta, ela começa a se comunicar com a gente de igual, não fica mais fechado, não fica mais se fazendo de difícil, se fazendo como uma pessoa que não quer abrir espaço para você se relacionar com ela. Depois de a gente descobrir o que é realmente importante para outra pessoa, nós chegamos no terceiro ponto, que é a adaptação. Beleza, nós identificamos o que é bom para ela. Não quer dizer que a gente tem que gostar do que é bom para ela, mas nós precisamos nos adaptar. Quando a gente olha para alguém e fala para a pessoa assim, ó: "você está errado". Se alguém nos falasse isso, qual seria a sensação? Como você se sentiria quando alguém apontasse o dedo para você e dissesse "você está errado"? Rapidamente o nosso ego ia inflar. A primeira coisa que nós iríamos pensar é: quem essa pessoa pensa que é para achar que ela pode dizer que eu estou errado? Eu estou certo, eu tenho a razão. Não, é um sentimento inconsciente, isso é instintivo. Isso acontece com todas as pessoas. O negócio é nós não atacarmos o ego dela. Se a gente falar "você está errado", acabou. A gente perdeu aquele relacionamento, a pessoa vai se fechar e vai se tornar uma pessoa ainda mais difícil de se comunicar com a gente. E a gente não quer isso. Para isso, nós podemos utilizar algumas técnicas para conseguir, às vezes, contrariar uma pessoa de uma forma que a gente não ataque o ego dela e que ela permaneça calma para conseguir se relacionar melhor com a gente. Uma forma de fazer isso, por exemplo, é a crítica sanduíche. Se tem alguma coisa na outra pessoa que te desagrada e você já sabe que não adianta chegar lá e dizer "cara, para de fazer isso porque isso aqui é algo ruim", ela não vai querer nem saber porque aquilo não é bom para ela. Vamos pensar em um exemplo. Eu sou um gestor de uma equipe de trabalho e quero dar uma informação para um colaborador meu
que tá tendo alguns errinhos no trabalho dele ali, mas eu sei que se eu ir lá e dizer para ele, ele vai reagir. Ele vai ser uma pessoa que não vai aceitar aquela crítica de uma forma saudável. O que eu poderia fazer utilizando a fórmula sanduíche, a crítica sanduíche? Eu chego nela e falo assim: Ô fulano, os seus últimos resultados foram realmente muito bons, você vem se destacando cada vez mais no trabalho. Quem sabe se você olhar para esse ponto aqui, que está te prejudicando dessa forma, ela está fazendo você às vezes não ter aquele desempenho que você tem o potencial para ter, você pode alcançar um nível ainda maior, você pode ter um resultado ainda melhor. Percebe que eu trouxe uma coisa positiva para ele, eu dei a crítica de fato e depois eu trouxe mais uma coisa positiva? É isso que significa crítica sanduíche. Os pães são as coisas boas e o recheio é a coisa negativa, é a crítica que você quer dar. Você pega um pãozinho bem macio, fala para aquela pessoa: ó, você tem esses pontos positivos. Se você olhasse para isso aqui, agora é a hora do recheio. Se você olhasse para isso aqui, poderia ser um pouquinho melhor, você poderia ter mais resultados e continuar no seu avanço. Então você bota mais um pãozinho, pãozinho, recheio, pãozinho, você dá essa crítica sanduíche e não atacar o ego da outra pessoa, mas mesmo assim você disse para ela algo que não te agrada. Outra forma de se lidar com uma pessoa extremamente difícil e reativa é usar amortecedores. Vamos pensar agora numa situação onde a pessoa te ataca, ela te chega com uma crítica, ela vem com tudo pra cima de você. Ah, isso aqui que você fez foi errado e não, isso aqui tá errado, eu não gosto disso, tal, tal. Você vai usar um amortecedor. Olha só, eu entendo o seu pensamento, realmente isso aqui que você falou faz muito sentido. Inclusive isso me faz lembrar de outra situação onde coisas aconteceram que me fizeram pensar dessa forma. Percebe que dessa forma você não está concordando com outra pessoa? Você não está concordando com a crítica que ela te falou. Você disse que você entende, ou seja, você está amortecendo. A pessoa te chegou e te deu uma tacada. Você amortece com algum amortecedor, que pode ser: entendo o que você está falando. Ou, interessante o seu ponto de vista. Ou, nossa, eu nunca tinha visto dessa maneira, nunca tinha visto esse tipo de ponto de vista. São artimanhas que você usa para não reagir ao ataque. Só que tome muito cuidado. Entre o amortecedor e a sua resposta, não use palavras como mas, porém, entretanto. Eu entendo o seu ponto de vista, mas eu penso dessa forma. Quando você usa o mas, a outra pessoa ela vai esquecer o que você falou. Ela vai só se concentrar naquilo que você está reagindo. Ela não vai perceber que você amorteceu e que você se importa com o que ela está falando. Quando você faz: eu entendo do seu ponto de vista. Isso, por sinal, me faz lembrar de uma outra situação onde isso aconteceu. Percebe que eu estou começando a comentar sobre o que ele falou, amortecendo, mas não contrariando. Não estou dizendo mas, porém, entretanto. Já estou partindo direto para a resposta. E quando eu faço isso, eu amorteço e vou para o caminho que eu quero, que é não atacar o ego dela e também não concordar com o que ela está falando. Então, recapitulando, em resumo, para nós lidarmos com uma pessoa extremamente difícil, uma pessoa que tem um ego às vezes um pouquinho mais inflado, nós precisamos de, primeiro passo, consciência sobre nós mesmos. Segundo passo, percepção, o que é realmente importante para outra pessoa. E o terceiro passo, adaptação. Utilizar de algumas técnicas como a crítica sanduíche ou como amortecedores para conseguir entregar para outra pessoa o nosso pensamento de uma forma que não a prejudique e que não a deixe com o ego inflado. E para finalizar esse vídeo, eu quero deixar aqui uma frase para você. Quem é um manual de regras está apto a lidar com máquinas e não com pessoas. Ou seja, não existe uma fórmula pronta para lidar com pessoas difíceis. Existe tentativa e erro, existe adaptação e existe estratégias que você pode conduzir. Não ser uma pessoa que fica extremamente estática, quando a pessoa bate em você, ela volta. Seja uma pessoa leve, seja uma pessoa que amortece, que quando a crítica vem, você absorve, você se esquiva, você vai para os lados. Você não é uma pessoa reativa, porque você não está lidando com máquinas. Você lida com pessoas que são reativas e que têm pensamentos diferentes dos seus. Eu espero que esse vídeo possa ter contribuído na sua vida e que isso te ajude a progredir cada vez mais. Não se esqueça de se inscrever aqui embaixo e curtir esse vídeo. Desejo meu forte abraço e até mais.